Prioridade número 1, capítulo 2. Contradições que custam caro. A morte no espaço chegou assustadoramente perto da tripulação de Apolo 13. Foi em abril de 1970. Já tinham conseguido fazer 2 aterrissagens na Lua e o mundo havia se acostumado com os voos espaciais. Então, o inesperado aconteceu. 2 dias depois do início de uma missão prevista para 10 dias, uma explosão no módulo de serviço cortou o suprimento de energia, combustível e oxigênio. Os astronautas começaram uma dramática luta pela vida. O mundo, chocado, voltou sua atenção para a espaçonave danificada e milhares começaram a orar por aqueles homens. O London Daily Scat comentou: Deus, perdoe um mundo em chamas. Começamos a tomar por certo e garantido a coragem dos astronautas. Um jornal de esquerda na Itália comentou emocionadamente: nada no cosmos vale uma vida humana. A Lua não passa de uma grande pedra. Que ela vá para o inferno e nos traga de volta nossos 3 irmãos. Qual é o valor de uma vida humana? Séculos antes, Jesus tinha dito: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. Através da sua vida e morte, Jesus mostrou o valor supremo de uma alma. Seu exemplo deveria mudar a atitude dos seus seguidores, conformando-a de acordo com a sua própria atitude. Deixe-me ilustrar o que quero dizer. Albert Einstein foi um homem muito inteligente. Quando a primeira explosão atômica ocorreu, Einstein disse: agora tudo no mundo está mudado, exceto a nossa maneira de pensar sobre ele. Quando Jesus Cristo morreu para pagar o pecado do mundo e ressuscitou, os cristãos poderiam ter dito: agora tudo no mundo está mudado, exceto a nossa maneira de pensar sobre ele. Os resultados da cruz de Cristo e do túmulo vazio são enormes. As implicações desafiam todo o nosso estilo de vida. Nada é como era antes. Tudo está mudado. São boas novas e a ressurreição de Cristo deu esperança à raça humana. As boas novas de Deus são únicas. Nada se compara a elas, nem mesmo de longe. Ninguém agora precisa enfrentar o fato de estar perdido para sempre. Jesus é a porta aberta para a família, para o lar e o coração do Pai. Quem quiser, venha. Devemos entregar as boas novas de Deus. Minha conversão fez com que tudo isso viesse a mim. Eu me senti eufórico com a minha nova vida. Conhecer ao Senhor e ficar quieto parecia contraditório. Como poderia alguém conhecer as boas novas de Deus e ficar quieto? Porém, o meu fervor logo esfriou. Por quê? Talvez eu estivesse me ajustando à atmosfera ao meu redor. Nossas reuniões cristãs tinham a tendência de ser rotineiras. O estilo era impassível. Raramente nos elevávamos acima do ritmo. Os negócios de sempre, na discussão de nossa tarefa de levar o Evangelho a todas as pessoas. Fomos convencidos pela Bíblia e pela experiência que conhecer a Cristo significa vida, perder a Cristo significa morte. Concordamos que não há outro nome debaixo do céu pelo qual qualquer pessoa possa ser salva. As boas novas que tínhamos poderiam significar a vida eterna para milhões de pessoas, mas nossas ações estavam mais relacionadas ao conforto do que ao compromisso. Nosso modesto esforço missionário era um bom trabalho elogiado por todos, mas não era total nem completo para salvar multidões de um destino horrível. Isso me faz lembrar a frase: maldito por um louvor débil. A nossa conduta estava negando a nossa doutrina? Que pensamento incômodo! Esse tipo de pergunta lhe incomoda? Certamente, nosso comportamento deve apoiar e confirmar as nossas crenças, mas, na maioria das vezes, nosso comportamento é contraproducente.
Neste capítulo, iremos observar as contradições que alejam os avanços da verdade. A Bíblia apresenta os cristãos como portadores de boas novas. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Elas devem conhecê-lo ou estarão perdidas para sempre. As pessoas que receberam as boas novas de Deus também foram incumbidas da tarefa de compartilhá-las com outros. Mesmo que a humanidade esteja distanciada de Deus por causa do pecado, no instante em que qualquer pessoa crê em Cristo, ela é liberta do controle de Satanás e colocada sob o controle de Deus. Não mais parte do problema, ela agora é parte da solução e membro da força global do resgate de Deus. Conhecemos o amor de Deus pelos perdidos. Os de fora não conhecem o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. São para eles somente palavras que iniciam um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Os não salvos não estão cientes do seu amor, como diz um hino. O amor de Jesus é o que é. Ninguém sabe, a não ser os seus amados. Pense por um momento no quão diferente é a vida em Cristo comparada à antiga maneira de viver. Esperança, paz, alegria. Isso nos traz uma contradição. Sabemos que o tempo da salvação é agora. Contudo, fazemos pouco para compartilhá-la ao mundo todo. Esta é uma falha muito cara. Deus nos deu a vida eterna para que a compartilhássemos. Nenhum homem é capaz de mensurar o valor da promessa de Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Receber esta certeza que não tem preço e falhar em fazer qualquer esforço em compartilhá-la tem que ser um pecado enorme. Enquanto estava fazendo pesquisa para PhD na Universidade de Washington, li documentos da Sociedade de História de Massachusetts, em Boston. Eles contavam como John Eliot testemunhou aos índios da Nova Inglaterra durante a metade do século XVII. Eliot falou com um velho chefe que disse: sabendo que os ingleses estão nesta terra há 27 anos, por que vocês nunca nos ensinaram sobre Deus até agora? Se vocês tivessem feito isso antes, poderíamos conhecer muito mais de Deus hoje. E muito pecado poderia ter sido evitado. Porém, agora, alguns de nós já envelheceram no pecado. Eliot respondeu: nós nos arrependemos de não termos feito há muito tempo o que estamos fazendo agora. A linguagem é esquisita, mas revela a mesma necessidade não atendida que marca as multidões sem Cristo de hoje. A Bíblia convida e adverte, dizendo: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Não estamos repetindo o pecado dos cristãos dos dias de Eliot? Observe então uma segunda contradição. Nós mesmos desfrutamos do perdão de Deus, contudo, nós o guardamos fora do alcance dos povos não alcançados. Tal conduta é difícil de ser defendida. Entregar as boas novas de Deus para o mundo todo depende de nós. Deus nos perdoou, de modo que pudéssemos libertar outros. O seu perdão remove a culpa. A oferta de Cristo para o perdão é única. Como Paulo disse: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anunciei a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. Conseguir o perdão de Deus é a necessidade mais urgente de cada pessoa nesta terra. Oferecer esta oportunidade a todos é o trabalho de todos os cristãos. Lembre-se, não precisamos assassinar os povos ou pessoas não alcançadas com bombas e balas para que possamos destruí-las.
Precisamos somente negligenciá-las. Basta deixá-las ignorantes sobre a oferta do perdão de Cristo. Deixe-as morrer em vida, sem esperança e sem Deus. Só isso basta. Algo paralelo pode ser visto nos eventos que aconteceram na ilha de Man, fora da costa britânica. Durante um tempo de guerra, o governador da ilha foi julgado culpado de traição e sentenciado à forca. Enquanto estava na prisão, aguardando a execução de sua sentença, uma nova prova foi encontrada que revelava que o governador era inocente e o perdão poderia ser promulgado. Porém, o perdão caiu nas mãos de um inimigo político cruel. Ele manteve o perdão guardado até que o governador fosse enforcado. Enquanto lia este relato, pensei sobre o perdão que Cristo oferece a todos. Ele enfatizou seus alvos dizendo: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim a chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículo 13. O perdão de Cristo livra de toda culpa, nada mais pode fazê-lo. Sabemos disso. Por que então nós o trancafiamos? Isso faz parte do nosso estilo de vida centrado em nós mesmos? Seja qual for a razão, esta contradição é difícil de ser defendida porque somos canal de Deus para alcançar todos os povos. Deus comissionou os pecadores salvos a chamar os pecadores perdidos para si. Paulo fez uma declaração tremenda aos coríntios quando escreveu: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 18 ao 20. Observe que Paulo afirma: somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino dos céus na terra? Sim, um mandato único, uma tarefa gigantesca. E uma outra contradição: somos embaixadores de Cristo, mas não partimos. Nosso trabalho é evangelizar o mundo. Aquele que tem toda a autoridade nos ordenou: fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Fomos escolhidos para oferecer vida eterna às pessoas, um privilégio que os anjos cobiçavam. Deveríamos estar construindo pontes da verdade para todos os grupos de povos não alcançados. Tratamos isso como prioridade máxima? Ao invés disso, nossa atitude predominante pode ser destacada por um incidente que ocorreu durante a Guerra Civil Americana. O general Stonewall Jackson estava movendo suas tropas através da Virgínia, quando seu exército teve o progresso detido por causa de um rio. Jackson ordenou aos seus engenheiros que tomassem as medidas necessárias para providenciar a passagem para a artilharia e os vagões. Sabiamente, ele também chamou o chefe dos vagões à sua barraca e ordenou que ele conduzisse os vagões de trem para outro lado do rio, sem demora. O chefe do trem trabalhou com rochas, dormentes e outros materiais que possuía, para fazer uma ponte sobre a qual o trem e os vagões pudessem passar. Ao amanhecer do dia seguinte, o chefe do trem andou apressadamente até a barraca de Jackson e disse: General, todas as tropas estão do outro lado do rio, do jeito que o senhor ordenou. Jackson respondeu: Mas onde estão os engenheiros? Eles estão lá na barraca, fazendo desenhos e planejando a ponte. Nossas igrejas na nossa terra têm rios para serem cruzados, para que enviemos um exército de testemunhas para mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Já lidamos com essa tarefa? Ou será que ainda estamos desenhando as pontes? Ajudar a metade negligenciada da família humana não é uma causa popular.
Mas a palavra de Deus diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Provérbios 31, versículo 8. Missões é uma questão de vida ou morte. É errado usar as finanças para as necessidades materiais que poderiam levar vida àqueles que estão morrendo em seus pecados. Efésios 2, versículo 1. Poucos cristãos parecem entender isso. Novas instalações absorvem bilhões de dólares, enquanto os pioneiros para Cristo mal sobrevivem. Pede-se dos cristãos para sacrificar muito mais para a construção de prédios do que para oferecer vidas no exterior. As congregações assumem hipotecas que aleijam as ofertas para missões durante anos. Contudo, a vida dos povos não alcançados depende das nossas ofertas. Eles não podem esperar até que novos prédios sejam pagos. Deste modo, o enorme desperdício de almas não alcançadas continua. Até quando, Senhor? A doutora A.B. Simpson coloca desta forma: umas centenas de almas por dia estão, uma a uma, morrendo na culpa e na escuridão sem Cristo, sem um raio de esperança e luz, com um futuro negro, como uma infinita noite sem luz. Elas estão partindo para o seu destino fatal. Uma carta ao presidente do Conselho Missionário diz, em parte: recentemente, completamos um prédio de 4 milhões de dólares. Ainda devemos cerca de 3 milhões dos nossos prédios novos e velhos. A mordomia tinha sido pouco evidente até que começamos nosso empenho para a obtenção dos fundos para este novo prédio há 3 anos e meio. Tivemos que cortar recentemente nosso orçamento de missões em 50 mil dólares para poder pagar as dívidas. Pode ser mais popular construir prédios do que sustentar missionários pioneiros, mas só eles poderão completar nossa tarefa global. Sinto-me humilhado quando lembro da minha atitude no início. Meu problema era a desobediência. O Novo Testamento me convenceu de que era meu dever testificar para alcançar os não alcançados. Isso fez de mim um missionário? Minha triste resposta é não. Minha ideia era desfrutar de um lar em Lincoln, Nebraska, e ser um anfitrião para missionários cansados que tivessem uma licença. Perdi o senso da presença de Deus e me senti miserável. Pelo menos busquei-o em contrição e confessei o meu pecado. Então estava disposto a ir como tinha dito antes. Cheguei a ver que a minha atitude tinha sido muito parecida com a do motorista que estava levando um rico casal do leste para a Califórnia. No deserto de Nevada, eles se perderam. O carro deles quebrou em um lugar isolado, fora da trilha usada. Logo a situação ficou desesperadora. O motorista gastou um tempo debaixo do carro todos os dias, mas não foi capaz de dar partida. O calor abrasador cobrou o seu quinhão até que finalmente o homem e sua esposa morreram. Mais tarde, quando uma equipe de busca chegou ao local, eles encontraram um motorista ainda vivo. Todos os dias, debaixo do carro, ele bebia a água do radiador, mas não compartilhava nada com seus empregadores. Dia a dia, de hora em hora, eles se enfraqueceram e finalmente morreram. Qual foi o crime do motorista? Chocou-me o fato de ele ter cuidado somente de si, ao invés de compartilhar a água com os outros que viriam a morrer. Poderia rotulá-lo de assassino? Eu não estava juntando a água da vida, sabendo que milhões estavam morrendo pela necessidade de beber daquela água? Eu me lembrei das palavras de Jesus: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. João 4, versículo 14. Que inconsistente da minha parte. Sim, tão certo quanto a palavra de Deus é verdadeira, somos embaixadores de Cristo, mas não partimos. Alguns poucos fatos poderiam ser ainda mais condenatórios. Declaramos que a Bíblia é inspirada, mas nós a desobedecemos. A esperança eterna para as pessoas perdidas está nas nossas mãos. O apóstolo Paulo disse: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros,
tanto a sábios como a ignorantes. Romanos capítulo 1, versículo 14. No comentário de William Newell sobre Romanos, ele escreve: em outras palavras, eu sou devedor. Tenho a consciência da mordomia de ser o portador da confiança de boas notícias, de importância infinita, diretamente dos céus. A Bíblia nos diz que a fé em Cristo é o único meio de vida. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado. João capítulo 3, versículo 18. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Estes textos confirmam o estado trágico das pessoas que não receberam a Cristo como Salvador e Senhor. Nossos hinos fazem com que nós, cristãos, tornemo-nos responsáveis por dizer aos perdidos como serem salvos. Cantamos: irei para onde tu queres que eu vá, querido Senhor, através das montanhas, das planícies e mares. Direi o que tu queres que eu diga, querido Senhor. Serei o que tu queres que eu seja. Promessas, promessas, como elas significam pouco. O destino assustador dos não salvos é salientado na canção. Glória eterna é o alvo, que aguarda os filhos da luz. As trevas eternas, negras como a morte, os filhos da noite. Cantamos sobre a nossa esperança brilhante e cantamos sobre o futuro terrível que os não salvos enfrentam. Trevas eternas tão negras como a morte. Mas nós nos importamos? O que estamos fazendo para salvá-los daquele horror? Em um outro hino cantamos: longe, muito longe, no pecado e na morada das trevas, milhões de almas para sempre podem estar perdidas. Mas esta tragédia nos move para a ação? Por que não? A Bíblia não oferece a eles nenhuma esperança longe de Cristo. Quão inconsistente de nossa parte dizer que a Bíblia é inspirada, para depois desobedecê-la. Podemos desfazer as contradições. Dizemos que a salvação deve ser compartilhada a qualquer custo. Contudo, nosso egoísmo sabota nossa reação e resposta. Como os índios do Equador disseram, nós apagamos com o nosso cotovelo o que escrevemos com nossa mão. Como podemos nos livrar destas contradições? Assim como cálculos biliares que ameaçam a vida, e elas devem ser dissolvidas e eliminadas através da obediência. Um homem que viveu de forma consistente foi o Dr. Jackson, filho do rico proprietário do jornal Toronto Global do Canadá. Ele visitou a primeira igreja onde servi como pastor. Posso vê-lo agora, alto, muito magro, de cabelos grisalhos, com traços nobres e olhos penetrantes, um príncipe entre os homens. Na sua juventude, Jeffrey tinha virado as costas ao luxo e à facilidade para gastar a sua vida estendendo o reino de Cristo no Extremo Oriente. Ele se tornou líder dos obreiros plantadores de igrejas em várias áreas não evangelizadas anteriormente. Aquele trabalho consumiu os anos da vida adulta de Jeffrey. A administração, as viagens, os escritos, as publicações e o testemunho foram elementos vitais do seu serviço para Cristo no Oriente. Em uma idade em que a maioria dos homens se aposenta, Jeffrey teve um sonho estranho que causou um impacto profundo em sua vida. Ele tinha acabado de completar uma viagem, com o propósito de estender o trabalho ainda mais longe, em áreas pioneiras. Ele escreveu: senti que tinha feito a minha parte como deveria. Poderia deixar a responsabilidade das almas que pereciam, que encontrei em uma viagem a Bornéu e a Celebes, para os outros. Porém, o Senhor me deu um dos sonhos mais vívidos, que deixou uma impressão profunda e duradoura. Foi um sonho horrível. Pensei que estava em casa. Eu era um fugitivo da justiça.
Pensei que houvesse manchas de sangue humano nas minhas mãos. Parecia que o Senhor Jesus estava me perseguindo. Estava cheio de medo e correndo para salvar minha vida. Havia neve de um branco puro no chão. Parei e tentei lavar as manchas de sangue, as manchas das almas perdidas nas minhas mãos. Olhei em volta e corri novamente. Despertei e as minhas primeiras palavras foram: Senhor Jesus, o que isto significa? Eu não tenho medo de ti e não estou correndo de ti. Não tenho manchas de sangue nas minhas mãos. Sou lavado totalmente no sangue precioso, mais alvo do que a neve. De repente, esta escritura veio à minha mente. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 e 18. Estas são as marcas de sangue nas minhas mãos. O sangue das almas imortais é requerido de mim até que eu faça minha parte em avisá-las, para pagar a minha dívida e pregar o evangelho a elas. Eu tenho que contar a elas. Ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Robert Jeffrey reagiu indo às Índias holandesas e com seu trabalho de abertura de campos pioneiros para o evangelho, ele ainda trabalhava lá quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi levado como prisioneiro pelos japoneses e finalmente morreu em um dos campos de concentração em Celebes. Seu exemplo nos faz lembrar de que não devemos tolerar as contradições em nossas condutas. Elas devem ser expulsas. Mas como podemos nos livrar delas? O próximo capítulo mostrará o que Deus espera de nós. Obrigado por estar até aqui. Obrigada por seguir o canal, compartilhar este vídeo com seus amigos, curtir, deixar seu comentário e ative as notificações para não perder os próximos capítulos do livro Prioridade número 1. Deus abençoe.